respeito do furacão Milton, que está chegando ali na costa oeste da península da Flórida, vindo do Golfo do México. Um furacão que, segundo os especialistas, os meteorologistas, deve ser a pior tempestade dos últimos 100 anos. Se você analisar do ponto de vista da força dos ventos, talvez você tenha outros que são comparáveis. Mas se você considerar o fato de que ele trará o que eles chamam de storm surges, que são as ondas, o mar entrando dentro do território, eles estão dizendo que ele será tão devastador ou mais do que o Katrina, que simplesmente destruiu a cidade de New Orleans. Nós vamos também, além de informar a vocês a respeito disso tudo, eu quero trazer para vocês uma profecia de Jesus que está se cumprindo agora. E nessa madrugada eu estava muito angustiado, acompanhando tudo que está acontecendo, real time, né, ao vivo, nos canais americanos. E Deus, assim, abriu os meus olhos para entender um texto dizendo: esta profecia está acontecendo agora, neste momento em que você está percebendo essa tempestade chegar. Então eu vou trazer aqui para vocês, além do todo entendimento teológico, escatológico, eu vou trazer para vocês aqui também um entendimento profundo de como nós, como cristãos, devemos fazer uma corrente de oração, de clamor, para que Deus possa intervir através dessa tempestade. Então, eu quero pedir que você fique aqui até o fim e que depois você esteja comigo nesta corrente de intercessão, porque amanhã, por volta do final do dia, por volta de 10 da noite, aproximadamente 11 da noite, o furacão Milton vai atingir a Flórida, né? A península da Flórida. Nesse momento, os ventos estão em 265 quilômetros por hora. Gente, quando ele for chegando próximo, ele vai começar a diminuir a velocidade. Aí alguém pode dizer: poxa, que boa notícia. Não, ele vai diminuir a velocidade máxima porque ele vai encontrar a terra e aí ele vai se espalhar, e o range, né, o alcance que ele deve alcançar é de aproximadamente 500 a 800 quilômetros, ou seja, praticamente toda a península da Flórida, na parte oeste, vai ser invadida por este furacão. Quanto mais distante estiver, né, do olho do furacão, os ventos vão ser menores, alguns vão ser de categoria de tropical storm, que é uma tempestade tropical. Mas, gente, vocês não fazem ideia, vocês não têm noção, brasileiro não tem noção do que é um furacão. Eu já peguei 2 furacões na Flórida, em Orlando, de categoria 1. Eu confesso para você que é de dar medo. É tão forte, parece que o barulho do vento é ensurdecedor. As árvores ficam todas deitadas, os coqueiros. Algumas são arrancadas da raiz. Postes, categoria 1, meus irmãos. E olha que Orlando está no meio da Flórida. É a Flórida Central, então ela não tem o problema das ondas, porque o problema pior que existe não é nem o vento. O problema pior que existe, gente, sabe o que é? São as ondas. É o que eles chamam de storm surge, tempestade das ondas, que invadem, os ventos empurram o mar para dentro da terra. E o pior, gente, há menos de 15 dias atrás, a Flórida também foi invadida por um furacão chamado Ellen. E este furacão
perto deste Milton é pequenininho, mas ele matou 230 pessoas e provocou um prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares. É uma tristeza, gente. Eu estou com meu coração está angustiado. Eu estou orando, hoje eu fiquei orando o dia inteiro, orei com a Lília, hoje eu até saí com o meu neto, meus 2 netos, para ir comprar o presentinho de Dia das Crianças com ele, já estava marcado, mas meu coração está assim, aflito pelas vidas que estão lá. Então, gente, nós precisamos levantar um clamor. Esta vai ser a maior tempestade do mundo este ano. Maior do mundo. E só comparável ao Katrina, que devastou a cidade de New Orleans. Então, em menos de 15 dias, 2 tempestades. A natureza está berrando, está gritando, está manifestando, gente. Para vocês terem uma ideia, o furacão Ellen, na área onde ele bateu, onde estava o olho do furacão, ele provocou ondas de 2 a 3 metros de altura. Isso significa que o mar entrou para dentro da terra e onde era só terra tinha 2 a 3 metros de água. Então, em muitos lugares levou casas inteiras. Uma casa que é mais antiga, que não é tão sólida, a casa inteira foi levada. Os ventos, mais de 200 km por hora, eles arrancam os telhados e leva tudo. Sem contar o que eles chamam dos debris, que são os escombros que voam, né? Postes voam como se fossem palitos de fósforo, árvores voam, carros são levados e capotam. É uma coisa horrorosa. Mas este furacão, eles estão falando que no olho do furacão, que deve ser ali, entre Tampa, a região de Tampa, que é uma região metropolitana com muita gente, porque tem muitas grandes cidades, Tampa, Clearwater, e vai até o sul, para Naples, Sarasota, ou seja, toda a costa oeste da Flórida, a gente está correndo um grande risco. O governador da Flórida, para vocês terem uma ideia, o Ron DeSantis, ele quando foi falar, eu ouvi o discurso dele ao vivo, ele falou assim, olha, se você está na zona de evacuação, saia, porque senão você vai morrer. Não existe chance de você permanecer e continuar vivo. Então, saia, fuja. E por causa desses alertas, mais de 2 milhões de pessoas já evacuaram. E ainda estão evacuando a Flórida. As estradas estão lotadas, andando devagarinho. Mas todo mundo fugindo desta tempestade que eles estão chamando de a besta. Ou chamando de a tempestade monstro. Então eu vi vários depoimentos que cortaram meu coração. E quando a gente tem o coração quebrado, a gente pode interceder. A gente deve interceder. Por isso eu conclamei vocês, eu agradeço. Aqui nós já temos mais de 4.000 pessoas. Mas eu peço muito a você, que você depois compartilhe esse vídeo. Porque ele precisa levar o povo a clamar, porque só Deus pode, sabe, de alguma maneira amenizar isso, embora nós saibamos que isto são os sinais dos tempos que Jesus falou. Então, eu vi, por exemplo, um velhinho da cidade de Tampa que mora num barquinho. E ele disse que ele não ia embora, porque quando viesse o furacão, se ele fosse embora, quando ele voltasse, a casa dele ia ter desaparecido e ele ia ser morador de rua. Mas se esse homem não sair, ele vai morrer, porque aquele barquinho vai ser jogado pelas ondas como se fosse um barquinho de papel. Então é muito triste, gente, é muito triste, e nós podemos orar, porque nesta hora, quando o povo de Deus se junta em poder, em corrente de oração, a palavra de Deus diz que muito pode na sua eficácia a oração dos justos. Agora, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo, irmãos, aquele tempo que Jesus chama de princípio de dores. E este termo, princípio de dores, fala das dores de parto. Porque assim como o corpo da mulher avisa que está chegando a hora do parto, com dores de parto, Jesus disse que estes sinais da natureza seriam um aviso da sua vinda. Eu quero começar lendo para vocês uma profecia que Jesus
trouxe lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre que lia, aqui fala de sinais no sol, a gente tem visto eclipses, na lua, né, eclipse solar, lunar. Mas aqui o que eu quero falar para vocês hoje é sobre a angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre interpretava isso como sendo tsunamis. E o Senhor falou para mim nesta madrugada, não são tsunamis só. Isto daqui é o resultado de um furacão, são essa tempestade chamada de storm surge, que é uma tempestade que vem junto com ventos poderosos, com som ensurdecedor, ventos que arrancam árvores, derrubam postes, fazem carros voar, arrancam casas inteiras, levam pessoas, e as nações ficariam angustiadas por causa do bramido do mar e das ondas. Agora, sabe por que eu digo que isso é muito pior do que uma tsunami? Porque uma tsunami vem, passa e já deixa lá o seu, vamos dizer assim, a sua destruição. Mas um furacão, gente, dura muitas horas, dura 9, 10, 12 horas, com aqueles ventos horrorosos, de ventos... Gente, um furacão de categoria 5 é acima de 260 km por hora, com os wind gusts, que são aquelas rajadas de vento, com mais de 300 km por hora. Não tem uma casa que resista. Quando esses wind gusts, quando esses ventos de rajada batem a 300 por hora, não tem nada que resista. Se for um caminhão que é pego, ele é jogado. Se for um carro, é jogado. Se for uma casa, é jogada. Então, e isso traz o mar inteiro para dentro da terra, gente. Então, o Senhor falou comigo, essa angústia que você está sentindo, meu filho, é a angústia que as nações estão sentindo. Aí eu comecei a procurar os vídeos no mundo inteiro falando deste furacão. O mundo inteiro, os próprios meteorologistas, os cientistas estão desesperados. Sabe por quê, gente? Porque a atividade de furacões, nós estamos na época, na temporada de furacões, mas só que agora os furacões não são de categoria 1, 2, o 3, são furacões devastadores, e o número desses furacões vai aumentar cada vez mais. Eu vi um depoimento de um meteorologista na Califórnia. O homem estava chorando, gente. Ele lida e trata com isso, porque ele está vendo as imagens do espaço, dos satélites, e ele está prevendo com o olhar de quem conhece. Olhar de quem conhece o negócio. E ele sabe que o que virá é algo muito terrível, gente. Então eu, que já experimentei 2 furacões de nível 1, fiquei apavorado, gente, apavorado. Eu abri a porta assim, vendo a chuva era horizontal, não é chuva assim, é vertical, é horizontal. As árvores todas no chão, no dia seguinte a gente sai, tudo derrubado, árvores derrubadas, esse debris, né, que são os escombros, tudo jogado, uma sujeira e, sobretudo, vidas que se perdem. Lá em Orlando, como está bem no centro do estado, não vai ter o problema, por exemplo, das ondas chegarem lá, da storm surge chegar, mas em toda a costa da Flórida, gente, vai ter ondas invadindo a terra. Quer dizer, os prejuízos vão ser bilhões. Imagine você voltando para sua casa e você não encontrando nada, ou você não encontrando nenhuma das suas lembranças, dos seus álbuns de fotografia. Sabe, é uma tristeza. Eu vi testemunho de algumas pessoas dizendo, olha, eu estou tentando levar coisas que são importantes para mim, porque eu sei que quando eu voltar, talvez a minha casa não esteja aqui. Ou se tiver, eu vou perder tudo. Então as pessoas estão tristes, estão chorosas, estão saindo, mas com pesar de olhar para trás e saber que, mesmo que tenha seguro, gente, eles vão perder coisas muito importantes. Então, nós precisamos orar, porque muito pode na sua eficácia a oração do justo.
Então, meus queridos, vamos estar orando. Eu queria falar mais a respeito disso. Eu quero trazer aqui para vocês um entendimento sobre a palavra de Deus, porque eu convoquei vocês para oração. Aí alguém vai dizer, mas pastor, nós vamos orar porque isso é um fenômeno da natureza. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 6 a 8, o livro de Hebreus está comparando o poder de Jesus com o poder dos anjos. E aí, quando ele vai dizer que os anjos são muito poderosos, e ele diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem a Cristo, né? Mas quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e seus ministros labaredas de fogo. O livro de Hebreus, a palavra de Deus está dizendo que por trás de tempestades existem anjos. Existe a atuação angelical. Deus usa os anjos para provocar ventos e tempestades. Aí, obviamente, alguém vai dizer, mas pastor, isso aí são fenômenos climáticos. Sem dúvida alguma. Concordo com vocês. Mas existem tempestades que têm uma origem espiritual também. E Jesus está dizendo, olha, os anjos são poderosos, eles são aqueles que provocam tempestades, mas o Filho, ele está sentado no trono, ele é muito superior. Isso a gente vê o entendimento disso quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia. Na verdade, ele estava dormindo, os discípulos remando, saíram da região de Cafarnaum, atravessando o lago, indo para a cidade de Gadara, onde tinham os endemoniados gadarenos. E veio uma tempestade brutal, a ponto dos discípulos acharem que iam morrer. E eles acordam Jesus e dizem, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer aqui, Senhor, você não vai fazer nada. E naquele momento Jesus levanta e diz para o vento, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança, ou seja, o Filho de Deus tem poder sobre os ventos. E tem poder, inclusive, sobre demônios, que podem estar por detrás de tempestades. Alguns teólogos acreditam que naquela tempestade, não são todas as tempestades, algumas são meramente de fenômenos climáticos, mas alguns teólogos acreditam que aquela tempestade, ela tinha um fundo espiritual, porque eram os demônios que estavam lá na cidade de Gadara. Jesus ia lá para expulsar os demônios dos gadarenos, vocês lembram? E os teólogos dizem, não, eles estavam tentando impedir que Jesus chegasse lá e libertasse aqueles endemoniados, que tinham muita autoridade e botavam medo em todo mundo. E Jesus, ele repreende o vento e houve paz e bonança. E os teólogos dizem, na verdade, ele estava repreendendo não só os ventos, mas também os demônios que estavam por trás. Por quê? Porque esta capacidade e esta habilidade, de mexer com os ventos é uma atividade, é uma capacidade angelical. E os demônios não perderam essa capacidade. Então, alguns teólogos, isso é uma teoria, não estou afirmando com certeza absoluta, mas existe uma possibilidade de que isso seja verdade. Então, os discípulos chamam a Jesus, clamam, falam, Senhor, não se importa que nós vamos morrer, e Jesus dá ordem e os ventos param e acalmam. Então, em função disso, eu quero dizer para vocês como é que nós devemos levantar um clamor pelo povo da Flórida. Vocês acreditam que Deus pode desviar essa tempestade e ela ir para o mar? Dar uma guinada por alguma razão e aí ir para o mar e não atravessar a Flórida como ela está indo na direção? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Então, mas aí alguém vai dizer assim, mas pastor, se Deus está querendo usar isso como um elemento didático para mostrar para as pessoas que está chegando a hora de Jesus vir buscar a sua igreja, Deus não vai desviar essa tempestade. Faz sentido também. Mas nós podemos orar para que Deus diminua a força, para que essa tempestade seja menor. Porque hoje ela é categoria 5, é a categoria maior dos ventos mais poderosos. E uma categoria 5, o storm surge, ou seja,
O mar que vai entrar na terra vai entrar com 4, 5 metros de altura, gente. Não tem casa que não vai ser coberta por isso. Então, nessa região do olho do furacão vai haver uma devastação muito terrível. A gente pode orar para que Deus diminua a força desses ventos. Que ainda assim haja um elemento didático que Deus possa mostrar para as pessoas que está chegando a hora, porque tem gente que está dormindo, né, gente? Infelizmente, essa é a verdade. Tem gente que está dormindo. Obrigado, Edna Carvalho, obrigado pelo seu stick aí, viu? Deus está acordando o povo, o Cavalcante está dizendo. Então, nós podemos orar por misericórdia, mas nós podemos orar também, ó Deus, para que Deus proteja os seus. Vocês se lembram quando Deus mandava as pragas para o Egito? E as pragas atingiam os egípcios, mas no arraial do povo judeu, na terra de Gósen, isso não acontecia nada. Nós podemos pedir a Deus que Deus preserve. Ah, pastor, mas você não está com misericórdia e pena do povo que não crê em Deus? Estou morrendo de pena, estou morrendo de dó. Estou morrendo de dó de todos. Eu quero que Deus livre a todos. Eu não estou querendo orar só pelos crentes, por aqueles que creem em Deus. Eu estou orando, estou pedindo a Deus para que haja um despertamento, gente, um despertamento verdadeiro, para que as pessoas acordem para que realmente as pessoas entendam que Deus está falando. Jesus profetizou, e nessa madrugada, quando Deus falou comigo, ele falou: filho, veja, o texto diz que as nações vão ficar perplexas e vão ficar angustiadas por causa do mar e por causa do bramido das ondas. Gente, eu estive num furacão nível 1, o bramido, o som é ensurdecedor. Imagine vocês estar num lugar onde, acrescentando ao vento, tem aquilo que é mais mortal, porque os cientistas dizem, o que tem de pior num furacão não é o vento, mas são as ondas do mar, é o mar que invade, entendeu? E não numa onda só, é do mar inteiro, gente. O mar inteiro entra na terra e vai devastando, e vai matando animais selvagens, vai matando o que tiver no caminho. Se as pessoas não evacuarem, elas morrem, não tem como sobreviver. Deus abençoe, Wagner. Obrigado, querido. Também Marco Antônio. Ele está dizendo: a paz do Senhor, força, pastor, estamos firmes com Jesus. Amém. Glória a Deus, estamos firmes com Jesus, mas eu estou, confesso para vocês, com o meu coração muito angustiado, por isso eu quero orar com vocês. E nós estamos a aproximadamente 24 horas da hora que vai entrar, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Amanhã eu vou estar acompanhando quando entrar, quando o landfall, né, quando ele tocar na terra, quando ele entrar na terra, eu vou abrir uma live ao vivo com vocês. Eu vou estar acompanhando com o meu iPad e vou fazer a live com o meu iPhone, vou dar para vocês todos os detalhes do que está acontecendo, e nós vamos levantar, obrigado Rita Mello, vamos levantar um clamor, gente, porque os discípulos clamaram a Jesus, e nós podemos clamar a Deus, irmãos, clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Obrigado, Kelly Vieira. Então, queridos, vamos levantar um clamor, porque não é brincadeira. Mesmo a cidade de Orlando, irmãos, Orlando, onde vocês sabem que eu vou sempre para lá, Orlando, muito dificilmente um furacão chega lá com mais do que categoria 1. Eles estão dizendo que se ele entrar na terra com categoria 5, Orlando vai enfrentar um hurricane, um furacão de categoria 3. Se ele entrar como categoria 4 na região de Tampa, ele vai chegar em Orlando com categoria 2. Eu vou dizer para vocês o que isso significa. Um furacão de categoria 1 são ventos de 150 km por hora. Você não tem ideia do que é isso. Um furacão de categoria
2 já são ventos de 120, 130. Categoria 3 já são ventos de 200 por hora. Categoria 4 acima de 200 até 250. E categoria 5 acima de 250 por hora. E somado a isso, uma onda, um mar que entra na terra para devastar e para causar destruição. Obrigado, Redley Coelho. Deus abençoe. Então eu queria muito que vocês estivessem orando comigo agora. Nós vamos orar, eu quero pedir que vocês comentem aí como é que nós devemos orar. Eu vou estar orando, levantando um clamor aqui, não vá embora, porque eu vou responder perguntas. Nós vamos ter momentos aqui de responder perguntas importantes. E eu quero pedir a vocês que vocês compartilhem esse vídeo. Nós já estamos aqui com quase 7.500 pessoas ao vivo, mas nós queremos que esta oração chegue em toda a Flórida, que o povo da Flórida saiba que tem milhares de pessoas orando por eles no Brasil, e que a gente possa... Olha o Gedson, meu querido amigo, querido, Deus te abençoe, obrigado. Vamos levantar um clamor, gente, vamos levantar um clamor. Eu estou angustiado aqui porque eu já vivi um furacão nível 1. Agora imagine esse povo que está lá, que está deixando as suas casas, que está abandonando as suas casas. Imagine o povo pobre. O povo pobre, irmãos. O povo pobre que muitas vezes não vai conseguir chegar até um abrigo, embora nos Estados Unidos eles sejam muito bons nisso, eles têm muitos abrigos que estão espalhados, mas tem pessoas que, sabe, que por alguma razão estão cansadas de viver e não vão para os abrigos, e nem evacuam. Então eu quero orar primeiro para que Deus diminua o poder, a força dessa tempestade. E se você concorda comigo, diga amém. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, nós estamos em milhares de pessoas aqui, queremos interceder pelos nossos irmãos na Flórida, queremos interceder, ó Deus, para que Tu tenhas misericórdia, Senhor, assim como os discípulos foram a Ti e falaram, Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos perecer, nós estamos orando a Ti, Senhor, nós sabemos que o Senhor se importa, nós sabemos que o Senhor se importa, e nós Te pedimos, meu Deus, que por se importar, o Senhor amenize a força desses ventos, amenize, ó Deus, a força deste furacão, para que as ondas não entrem com tamanha altura que possa devastar toda aquela terra, e mais sobretudo, pior do que, Senhor, do que as propriedades, do que os bens, ó Deus, são as vidas, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor preserve as vidas, Pai, para que não haja um número de mortes grande, Senhor, mas nós Te pedimos, Senhor, que haja um despertamento inclusive na Tua igreja, Senhor, porque a Tua igreja está dormindo, Senhor, a Tua igreja está dormindo, Senhor, e assim como as dores de parto, as contrações, avisam a mulher que ela tem que preparar as suas coisinhas, tem que preparar a sua sacola para ir para o hospital, tem que deixar tudo pronto. Quando começa a aumentar, ó Deus, as contrações, Senhor, que o Teu povo esteja também se preparando, levantando os olhos e dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Pai, eu oro para que nós ainda tenhamos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Senhor, abre os olhos da Tua igreja, Senhor. O Teu povo está tão preocupado com as coisas terrenas, ó Deus, se dividindo e brigando por causa de coisas terrenas. Senhor, e o Senhor está falando, está mostrando que o tempo está chegando. Ó Senhor, nós Te pedimos, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor, a nossa letargia, perdoa, Senhor, mas abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, Senhor. Ó Deus, envia os Teus anjos para a Flórida, Senhor, tem muitos filhos Teus lá, Senhor. Ó Deus amado, opera, Senhor, opera, ouve oração, ouve o clamor dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão atemorizados, aqueles que estão angustiados, que a paz venha sobre eles, assim como Jesus naquele barco, Ele trouxe paz e houve bonança, Senhor. Se chegou a hora do Senhor cumprir, e o Senhor precisa de que essas tempestades sejam poderosas para avisar o mundo que está chegando a hora, porque o que virá é muito pior, ó Deus, o que virá é muito pior. O tempo em que o anticristo estiver governando nesta terra será um tempo de maldade, será um tempo, Senhor, terrível, Senhor. Então, Senhor, nós queremos estar prontos, Senhor, queremos estar prontos para a Tua vinda. Perdoa os nossos
nossos pecados, ó Deus. Abre os olhos do nosso coração, abre o nosso coração, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos, dirige os nossos passos. Mas, Senhor, nós estamos aqui para interceder. Ainda assim, nós te pedimos, salva aquelas vidas, preserva aquelas vidas, Senhor. Quando existe, meu Deus, quando alguém morre, é devastador para as famílias. Ó Deus, pais são separados de filhos, filhos de pais. Senhor, nós estamos vivendo num tempo tão difícil, Senhor, de guerras, de morte, de ódio, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração e te suplicar, meu Deus, por avivamento, por autoridade para pregar a palavra, pelos teus sinais, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre aquele povo, Senhor, espírito de clamor e de temor, que haja, Senhor, nesse momento de medo, de temor, de terror, que eles levantem os olhos e clamem o Deus vivo e todo-poderoso. Senhor, é uma nação rica, é uma nação que está se apostatando, se afastando de ti, porque eles têm tudo, têm dinheiro, eles acham que não precisam de ti, mas numa hora dessa, Senhor, é que nós reconhecemos que não somos ninguém, Senhor. É numa hora dessa que nós reconhecemos, Senhor, que tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, Senhor, eu te peço, eu te suplico, abençoa, Senhor, o teu povo lá. Abre os olhos do coração, que haja conversões, que haja, Senhor, pessoas invocando verdadeiramente o teu santo nome, o teu poderoso nome, Senhor. Aleluia, amém. Queridos, será que eu posso contar com vocês para compartilharem esse vídeo, para comentarem esse vídeo, para que o próprio canal possa entender a relevância desse vídeo e enviar para todo o povo? Que a minha oração é que muitas pessoas na Flórida possam saber que há uma multidão de pessoas orando pela vida deles, intercedendo pela vida deles. E eu peço que vocês, se puderem jejuar no dia de amanhã, eu estarei acompanhando as notícias. E quando o furacão entrar, eu quero entrar ao vivo para nós continuarmos a levantar um clamor pela vida de todo o povo que está na Flórida, em nome de Jesus. Eu quero agora abrir para que vocês façam perguntas ou coloquem qual a maneira que nós deveríamos orar. E eu vou ler aqui o que vocês estão falando. Salvação, amém. Arrependimento, amém. O irmão do meu cunhado está lá, vamos orar por ele. Senhor, eu oro pelo irmão do cunhado desta pessoa, Senhor, que não deu para ver, a velocidade estava muito rápida. Que o Senhor guarde a vida dele, Senhor, guarde a vida dele, coloque os teus anjos, Senhor, cuidando da vida dele, para a honra e glória do teu nome. Nós precisamos de ti, Senhor, amém. Senhor, Senhor, ouve a oração do teu povo. Senhor, que haja clamor em toda a Flórida, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja o retorno, Senhor, para ti, porque é desta maneira, quando o Senhor permite que nós passemos pela tribulação, que nós nos voltamos para ti. Muito obrigado, Senhor, por esta multidão que está aqui agora, intercedendo juntamente comigo, por todo o povo na Flórida, Senhor, em nome de Jesus. Vamos jejuar, quem puder jejuar, jejue. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo na sua eficácia, e quando nós juntamos a nossa oração, milhares de pessoas que receberem, mandem esse vídeo como uma convocação de oração. Mandem agora, eu já vou fechar a live aqui, vai ficar salva, você vai lá, compartilha, comente e envie para alguém nos seus grupos de WhatsApp, porque todo mundo que receber, se cada um que receber passar para mais alguém, nós vamos ter uma corrente de oração poderosa que pode mover o coração de Deus. Amém? Que haja salvação, que haja arrependimento e que haja glória para o nosso Deus. Em nome de Jesus, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Vão acompanhando as nossas notificações, principalmente no Instagram,
porque o Instagram manda bem para longe as coisas. Compartilhem também lá no Instagram, para que a gente possa amanhã, se for amanhã que ele vai entrar, né, na terra da Flórida, que ele vai fazer o que ele chama de landfall, né, que é o touchdown, quando ele vai entrar na terra, que a gente possa estar fazendo uma live juntos e eu compartilhando com vocês. Deus abençoe, amo muito vocês, muito obrigado por estarem aqui. Fiquem com Deus.